Senhoras e senhores, eu convido para fazer uso da palavra o deputado federal e senador eleito pelo nosso estado, Rodrigo Pacheco, que recebe o carinho e os aplausos de todos. Muito boa tarde a todos vocês. Eu gostaria de saudar, parabenizar e agradecer o presidente Carlos Alberto Chaulin, presidente da ABRAP, por esse evento, pela oportunidade de estar aqui com vocês, toda a família ABRAP, que constitui realmente uma célula importante da sociedade e do desenvolvimento econômico do nosso estado e do nosso país. Cumprimentar e agradecer também a presença do excelentíssimo senhor ministro de Estado da Cultura, Sérgio Saleitão, cuja presença entre nós é motivo de orgulho para nós mineiros, ministros, mas fundamentalmente para todos os membros da ABRAP que demonstram o seu prestígio com a presença de um ministro de Estado entre nós, justamente para poder ouvir e identificar as boas práticas que haverão de ser adotadas em relação ao setor enquanto ministro da Cultura. Cumprimentar os ex-presidentes da ABRAP, Lúcio e Alessandro, que aqui estão, e parabenizá-los também pela gestão enquanto ex-presidentes da ABRAP, o Rômulo Duque também igualmente, meus cumprimentos, a Márcia Ribeiro, que é a nossa anfitriã desse belíssimo espaço que também orgulha todos nós mineiros, que é o Expo Minas, o Aloíser Malab, presidente da Belotur, meu querido amigo contemporâneo de Faculdade de Direito da PUC, vereador Léo Burguês, líder do prefeito Alexandre Calil. Me permito também cumprimentar três pessoas que aqui estão na plateia: o Mairink, presidente da MIRT, lá da querida cidade de Divinópolis, o meu querido amigo empresário João Wellington e o meu querido amigo também Danilo Beleza, o DA lá de Itaubim, ambos, João Wellington e Danilo, que me apresentaram originalmente as demandas da ABRAP e as dificuldades do setor, eu enquanto deputado federal. A mensagem que tenho a vocês, de maneira muito curta e objetiva, é que vocês possam fazer o melhor evento possível, um congresso de onde saiam ideias, propostas, uma carta de intenção para atuação junto à Belotur, junto às instâncias municipais, junto às instâncias estaduais, a Secretaria de Estado inclusive, e em nível federal, perante o Ministério da Cultura, ECAD, junto ao Congresso Nacional, onde eu estou como deputado federal, ano que vem como senador da República por Minas Gerais. E que todas essas agruras que vocês enfrentam, essas dificuldades do dia a dia, possam ser identificadas por essas instâncias de poder, por essas instâncias políticas, para que haja a transformação necessária para tornar a vida de vocês mais fácil. E por que a vida de vocês tem que se tornar mais fácil? Porque vocês representam algo muito importante para a nação, que é a expressão do desenvolvimento econômico, da reinvenção de como se pode gerar riquezas, rendas, arrecadação para o Estado de uma maneira diferente da habitual. Vocês são produtores de evento, além do desenvolvimento econômico, da geração de oportunidades, da geração de emprego, do quanto vocês mobilizam nas cidades por onde vocês passam a realizar os eventos de vocês. Há também algo muito importante que deve ser destacado até como ponto de sensibilidade humana, meu caro Chaulin, que é o papel de vocês de cidadania, um papel social de levar alegria a um povo que é muito sofrido no nosso país. Quando um evento acontece numa cidade lá, na minha cidade, uma cidade média, que é a cidade de Passos, não é Patos do Chaulin, é a cidade de Passos, no sudoeste de Minas, uma série de pessoas que naquele momento, enquanto estão ali naquele evento bem organizado, com segurança, pagando um valor que seja um valor justo para quem empreende, para quem participa, estão a esquecer dos problemas do dia a dia, e aquilo é sinal e expressão de qualidade de vida. Então o setor de vocês representa tudo isso, que é desde o desenvolvimento econômico mais genuíno, mais claro, até esse aspecto humano mesmo, de se levar melhores condições de vida, de alegria, de entretenimento para as pessoas. E por essas razões, evidentemente, responsável que sou, eu tenho um compromisso com vocês, não só pela amizade que nutro por vários que aqui estão, mas por esta compreensão de ser, nos meus próximos 8 anos de mandato de senador, alguém que possa catalisar essas vontades, essas necessidades
que vocês têm no setor de produção de eventos. Então, usem o meu gabinete no Senado Federal, através de uma associação que é importante, que é organizada, e tanto é que temos aqui a presença de um ministro de Estado a prestigiar o evento. Usem o meu gabinete do Senado para levar adiante as propostas de vocês. E nessa relação sempre haverá de ser uma relação muito transparente, do sim, do não, eventualmente, daquilo que não for possível de se empreender, mas sempre com muita verdade, sempre com muita transparência, e eu ficarei muito honrado se puder realmente ser um instrumento do setor de produção de eventos, da ABRAP, no Congresso Nacional. Finalizando, queria muito pedir desculpas a vocês, eu vou ter que me ausentar neste minuto para poder ir para Brasília, temos sessão da Câmara dos Deputados hoje, eu não posso faltar a essa sessão de hoje. Já pedi minhas desculpas pessoais e muito especiais ao ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, por essa ausência. Peço a todos vocês essa desculpa, essa escusa, e renovo que nós estaremos juntos nos próximos 8 anos a comemorar, se Deus quiser, muitas conquistas para o setor de produtores de eventos. Muito obrigado. O presidente da Belotur, Aloísio Malab, justifica aqui que vai ter que se ausentar também, um compromisso já agendado anteriormente. Senhoras e senhores, passo a palavra ao representante da Câmara Municipal de Belo Horizonte e líder do governo Alexandre Calil, vereador Léo Burguês. Bem, boa tarde a todos, saudar a todos aqui presentes, as mesas já nominadas da figura do meu amigo Shaolin, dar boas-vindas a todos que estão participando aqui desse congresso, pela cidade de Belo Horizonte, dizer, Shaolin, que realmente você é um batalhador, né? Queiroga, Lúcio, o Léo Dias, que não está aqui, tantos outros companheiros que fazem tanto pelo setor criativo da nossa cidade, do nosso estado e do nosso Brasil, né? Como você tem dito, várias excursões fora, e eu acho que depois das palavras do nosso senador, que elas foram muito profícuas, mostra a grandiosidade com a presença do nosso ministro aqui. Eu quero, para os produtores de eventos aqui da cidade de Belo Horizonte, dizer que nós estamos preparando uma lei, que aliás foi discutida no nosso gabinete, com a presença do Shaolin, do Lúcio, do Malab, que acabou de se ausentar, vários outros produtores de eventos, para a questão do licenciamento de eventos aqui na cidade de Belo Horizonte, voltaram para a mão dos produtores, antes até de ser apresentado pelo prefeito Alexandre Calil, já foi remodelado para que a gente possa ter uma lei com a ideia do executivo, mas principalmente uma lei com as mãos e com as ideias daquele que executa os eventos. A dificuldade do dia a dia é muito diferente das dificuldades daqueles que licenciam os eventos do gabinete. O nosso objetivo é justamente facilitar para vocês, para que possamos ter mais emprego, mais renda, geração de impostos, mas principalmente geração de alegria e de lazer na nossa cidade. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Eu convido para fazer uso da palavra o ministro de Estado da Cultura, Sérgio Sá Leitão, que recebe o carinho e os aplausos de todos. Bom, boa tarde a todos e todas. Eu gostaria de agradecer ao Shaolin, presidente da ABRAP, pelo convite. Mais uma vez, um prazer, uma honra estar com vocês. Realmente ele historiou aí o início do nosso contato, e é muito bom ver como a ABRAP está crescendo e como este congresso também vem ganhando importância. E destaco a visão que ele tem desde o início, né, da sua gestão, de trazer para a agenda da ABRAP a questão da economia criativa, da força, da potência das indústrias criativas, porque, na verdade, o que todos vocês
empreendedores do setor de entretenimento, do setor de eventos, justamente constituem um dos vetores da economia criativa no nosso país. E é muito bom que a gente possa empunhar em conjunto essa bandeira. Então, em seu nome, Shaolin, eu cumprimento aqui todos os empreendedores da economia criativa brasileira presentes e também os ex-presidentes da ABRAP, enfim, todos que estão aqui. Aproveito também para cumprimentar o Léo pelo seu trabalho na Câmara de Vereadores, sempre empunhando também a bandeira da cultura e da economia criativa. Essa iniciativa, Léo, de uma lei criando uma regulamentação para o licenciamento de eventos na cidade é um grande avanço. Qualquer um que já tenha organizado um evento, nem que seja uma quermesse, sabe das dificuldades para você conseguir todas as licenças que são necessárias. São vários órgãos públicos, tem os órgãos municipais, às vezes tem os estaduais, às vezes tem inclusive os federais, né? E sem dúvida nenhuma que é um grande avanço. Tenho certeza que Belo Horizonte criará aqui um paradigma que poderá ser levado para outras cidades. Bom, como vocês sabem, as atividades culturais e criativas são vocações da sociedade brasileira e constituem um setor bastante dinâmico da nossa economia e também da vida social do país. Essas atividades, elas apresentam, todos os dados apontam isso, um impacto muito elevado sobre a geração de renda, geração de emprego, geração de exportação, de valor agregado e também de arrecadação de impostos. Esse é um dado interessante também, que os estudos de impacto econômico que o Ministério tem realizado em parceria com instituições como a FGV têm demonstrado o quanto o investimento em cultura, em economia criativa, em eventos, é um ganha-ganha para o poder público, porque além do impacto econômico, além do retorno em termos de geração de renda e emprego, você tem também o retorno para os cofres públicos na forma de um aumento da arrecadação de impostos. Portanto, aquela história de que investimento em cultura versus investimento em educação, em saúde, etc., isso é um falso dilema, porque o investimento em cultura gera recursos para outras áreas, para a educação, para a saúde, etc. Enfim, é uma dimensão importante que precisa ser destacada. As atividades culturais e criativas, elas também têm uma influência crescente no dia a dia dos cidadãos, contribuindo decisivamente para a formação do capital humano do país, que é aquilo que um país tem de mais importante, é a grande força motriz do seu desenvolvimento, que são as pessoas, os indivíduos, os profissionais. Também o reforço de elos identitários e a construção de uma imagem positiva do Brasil no exterior, que também é muito importante, porque ajuda a alavancar outras atividades. Essas atividades culturais e criativas, elas também são muito importantes para o crescimento de outros setores da economia, como o turismo, a tecnologia e o setor de telecomunicações. Não sei se vocês sabem, mas hoje no nosso país já mais da metade do fluxo de dados em redes de telecomunicações se dão para acesso a conteúdos culturais. Portanto, temos aí a cultura como um drive, como um vetor do desenvolvimento das telecomunicações e também da tecnologia. Constituem essas atividades, portanto, um fronte de promoção de desenvolvimento, e essa é uma ideia muito importante que todos nós devemos propagar para que passemos a ser vistos como um setor promotor de desenvolvimento, para que o investimento em cultura seja visto assim, como investimento e não como gasto.
é um fronte de promoção de desenvolvimento para o qual o Brasil apresenta um imenso potencial. De fato, o país tem poucos competidores na arena global em termos de intensidade e diversidade da sua cultura e reúne condições para se tornar uma das maiores potências culturais e criativas do planeta no século XXI. Para isso, o que nós devemos fazer é rentabilizar mais os nossos inúmeros ativos neste campo. Nos últimos 2 anos, e o Shaolin é testemunha disso, o Ministério da Cultura adotou como eixo central o reconhecimento, a valorização e o estímulo da dimensão econômica das atividades culturais e criativas, sem deixar de lado as demais, naturalmente, procurando evidenciar e aprofundar as contribuições do setor para o desenvolvimento do Brasil, até como uma estratégia de legitimação da política pública de cultura e dos mecanismos, dos instrumentos de fomento que nós temos, que andaram sendo muito atacados e, em grande parte, injustamente atacados por aí, como, por exemplo, a Lei Federal de Incentivo à Cultura, a chamada Lei Rouanet. Trata-se claramente de um vetor de aceleração da economia, como eu disse, com muitas externalidades positivas, que pode e deve ser incentivado pelo poder público. Os eventos de cultura, de esporte e de negócios são ótimos exemplos disso, como evidenciam, naturalmente, os trabalhos que todos vocês realizam e também um programa que nós desenvolvemos no Ministério da Cultura, que foi o programa Rio de Janeiro a Janeiro. A ideia era justamente desenvolver um programa piloto para que ele depois fosse estendido a outros estados e tivesse também uma dimensão nacional. Basicamente, esse programa constituiu-se na criação de um calendário de eventos culturais, esportivos e de negócios, eventos selecionados por meio de análises da Fundação Getúlio Vargas, considerando a sua capacidade de contribuição para o desenvolvimento econômico do Estado. E, uma vez esses eventos selecionados, nós buscamos reunir o apoio do trade de turismo, dos hotéis, das agências, das companhias aéreas, também o apoio das empresas estatais, tendo em vista o patrocínio, e, obviamente, colocamos à disposição a Lei Federal de Incentivo à Cultura, assim como o Estado, a lei estadual, e a cidade, a lei municipal. Enfim, foi um grande esforço, um grande congraçamento de esforços para que nós pudéssemos construir este calendário, e nós vamos deixar aí este modelo que pode ser adotado por outros estados, inclusive nacionalmente. Ao todo, 154 eventos receberam a chancela do programa, sendo reconhecidos como iniciativas com grande potencial de impacto econômico, levando-se em conta a geração de renda e emprego, a atração de investimentos e o estímulo ao turismo. A despeito do quadro econômico adverso, vocês sabem que tivemos, obviamente, vocês experimentam os reflexos disso no dia a dia de vocês, tivemos em 2015 e 2016 a pior recessão da história do Brasil, e estamos agora aos poucos saindo desse pesadelo. Então, de fato, tivemos aí nos últimos anos um quadro econômico bastante adverso, mas a despeito desse quadro, o programa foi um sucesso. A expectativa era injetar 13,2 bilhões de reais na economia do Rio de Janeiro, gerando 351 mil empregos e 773 milhões em impostos. E, segundo a mensuração da FGV, esse estudo está sendo finalizado ainda, mas eu, semana passada, tive uma reunião com os técnicos da FGV, eles me apresentaram o relatório parcial. A meta já foi cumprida até
31 de outubro, portanto, até sem considerar os eventos de novembro e dezembro. Ela deve, portanto, ser superada até o final do ano. Trata-se, na minha visão, de uma demonstração do acerto de incluir o investimento em indústrias criativas na política de desenvolvimento do país. Nada mais natural se nós considerarmos que as atividades culturais e criativas hoje, elas já geram no nosso país 2,64% do produto interno bruto, mais de 1 milhão de empregos formais diretos, portanto, sem considerar os informais e os temporários e os indiretos, são cerca de 250 mil empresas e instituições como as de vocês. Isso é um estudo feito pela Firjan, que traz esses dados com base em informações do IBGE. De acordo com a consultoria PricewaterhouseCoopers, entre 2013 e 2017, as atividades culturais e criativas no nosso país cresceram a uma taxa média anual de 8,1%, bem acima da média da economia brasileira. E está mais do que na hora do poder público, da mídia, do conjunto da sociedade brasileira encararem aquilo que nós fazemos como fator de promoção de desenvolvimento econômico. Infelizmente, isso ainda não acontece, não é uma percepção generalizada, o que faz com que, muitas vezes, o investimento público em cultura seja subestimado, seja cortado, etc. Ainda falta este reconhecimento. Recentemente tivemos uma campanha eleitoral no nosso país, esse tema pouquíssimas vezes foi abordado. E quando foi abordado, nós podemos perceber claramente que ainda não há esta percepção das atividades culturais e criativas como fator de geração de renda, emprego, etc. Eu penso que hoje o Ministério da Cultura cumpre um papel importante no estímulo ao crescimento da economia criativa e também a valorização e preservação do patrimônio cultural, assim como na ampliação do acesso a bens e serviços culturais e criativos. Diversas medidas, programas, ações foram empreendidos aí nesses últimos 2 anos neste sentido. A missão, a visão e as diretrizes que nós definimos no planejamento feito no início da gestão se materializaram ao longo de 2017 e 2018, constituindo um arsenal representativo de realizações. Penso que vamos entregar agora, ao fim deste governo, o Ministério da Cultura muito mais organizado, estruturado, com muito mais clareza do seu papel, da sua vocação e com resultados também mais expressivos, sobretudo com uma gestão, com mais capacidade de realização. Este trabalho, na minha visão, e é isso que eu tenho procurado dizer a todo instante, em todas as oportunidades, e também agora, lá durante esse processo de transição, é um trabalho que pode e deve ser aprofundado, de modo a potencializar o retorno para a sociedade, estimular o crescimento da economia criativa brasileira em aliança com o esporte e o turismo, e assim contribuirmos ainda mais para o desenvolvimento do país. E o programa Rio de Janeiro a Janeiro é um exemplo disso, um exemplo do que foi feito. Nós procuramos empreender uma política pública de cultura de Estado e não apenas de governo, e penso que Belo Horizonte é um exemplo disso, a despeito das diferenças políticas e ideológicas. Nós fizemos um grande investimento em Minas Gerais e aqui especificamente em Belo Horizonte. Recentemente Belo Horizonte foi selecionada entre as cidades que receberão investimentos do Ministério da Cultura para a contratação de uma consultoria visando a candidatura à rede de cidades criativas da Unesco. Belo Horizonte também foi selecionada no programa de co-investimento regional da Ancine
terá, portanto, um volume significativo de recursos para investimento em audiovisual e por aí vai. Acho que temos aí muitos exemplos disso. Mas a mensagem principal é a seguinte: nós não podemos desperdiçar este conjunto de ativos, sob pena de comprometermos o futuro do nosso país. Esses ativos das atividades culturais e criativas são diferenciais competitivos que nós temos e podem ser rentabilizados e monetizados ainda mais, promovendo o desenvolvimento brasileiro. E isso é absolutamente convergente com as características essenciais do capitalismo pós-industrial que temos no século XXI, também com a revolução digital e por aí vai. Eu gostaria aqui, antes de encerrar, de tecer um breve comentário sobre alguns pontos que foram levantados nas falas anteriores, porque julgo significativas. Em primeiro lugar, a questão da meia entrada. Shaolin, eu sou inteiramente solidário a você e à ABRAP nesse posicionamento. Considero a meia entrada um dos maiores absurdos que nós temos no nosso país. É o governo fazendo política social com o dinheiro da iniciativa privada. Deveria, no mínimo, haver uma compensação. Na verdade, esse mecanismo não deveria existir. E eu trago aqui para vocês uma informação que me foi passada recentemente pelo Ricardo Di Fini, presidente do Sindicato das Empresas de Exibição do Rio Grande do Sul, exibição de cinema. O Ricardo me disse o seguinte, que houve um ano aí, recentemente, que o sindicato dele conseguiu uma liminar na justiça contra a meia entrada, de maneira que o Rio Grande do Sul foi um estado que durante um certo tempo não houve meia entrada para cinema. Não por acaso, naquele ano, o estado brasileiro onde nós tivemos o menor valor de preço médio de ingresso para cinema foi o Rio Grande do Sul. Por quê? Porque os empreendedores puderam fazer política de preço, que é o que vocês não podem fazer, é uma coisa básica. Quando você tem menos demanda, você baixa o preço para aquecer a demanda. Só que com a meia entrada, que é uma intervenção externa na sua política de preço, você não consegue fazer, porque você não tem controle sobre isso. O comportamento do público às vezes é imprevisível, enfim, isso altera completamente as condições com as quais vocês lidam. Eu concordo plenamente. Penso que, de fato, diante do que a gente tinha, a regulamentação da cota de 40% é um avanço, mas eu acho que essa é uma luta que vale a pena a gente travar. E é importantíssimo o papel da ABRAP e das associações nesse sentido. Eu quero dividir aqui com vocês uma das angústias que eu tenho lá em Brasília. Nós realmente gastamos lá no Ministério da Cultura bastante tempo dedicamos ali uma parte da nossa equipe a um trabalho junto ao Congresso Nacional, muito mais para evitar que projetos contendo aberrações passem, do que propriamente para construir avanços positivos. E não há uma semana que a gente não tenha que fazer um trabalho intenso no Congresso em relação a esse assunto. Portanto, ter vocês lá como parceiros é absolutamente fundamental para que os nossos deputados e senadores percebam claramente que não é apenas uma questão do Ministério da Cultura. O Ministério está apenas sendo o porta-voz do setor que ele representa e com o qual ele lida e trabalha, mas a presença de vocês lá é fundamental. Recentemente temos um projeto de lei tramitando no Congresso que estabelece que quando há o uso de lei Rouanet em eventos onde você tem cobrança de ingresso, que a receita com esses ingressos tem que ser reinvestida no próprio evento ou depositada no Fundo Nacional de Cultura. E o que eu tentei dizer lá para os deputados, discutindo esse assunto, é o seguinte: vocês vão fazer a mesma coisa com a indústria automobilística? Vão fazer a mesma coisa com a Zona Franca de Manaus?
Vamos fazer a mesma coisa com o agronegócio. São setores que têm o mesmo tipo de incentivo que nós temos na cultura, é o mesmo, a fonte é a mesma de recursos, está lá na lei orçamentária, no mesmo item, não é isso? É renúncia fiscal do governo federal, porque ninguém pensa que outros setores não podem ter lucro também. Só o nosso, quer dizer, só na cultura é que os empreendedores têm que ser samaritanos abnegados, quer dizer, que não podem fazer receita, não podem ter lucro com os investimentos que fazem, não levam em consideração, e é mais uma ilustração daquilo que eu falava antes, o fato de que nós estamos tratando aqui de uma atividade econômica, de uma atividade profissional, e que o incentivo fiscal aqui ele tem uma função de induzir, de estimular o desenvolvimento deste setor, porque o desenvolvimento deste setor estimula, promove o desenvolvimento do país. É simples assim, exatamente como acontece nas demais atividades que eu mencionei. Em relação à questão do ECAD, eu aproveito aqui para fazer um apelo ao bom senso de todos. Eu acho que promotores de eventos, o ECAD, as associações que formam o ECAD e seus representados, todos nós somos agentes, somos players desse mesmo ecossistema, e todos nós temos o interesse em que esse ecossistema se desenvolva mais, gerando benefícios para todos. Então, o apelo que eu faço não é, assim, o Ministério da Cultura não tem um papel objetivo nessa questão, porque nós estamos falando da negociação entre entes privados, mas a nossa contribuição é essa, de fazer um apelo, um chamado à razão, porque estamos todos juntos no mesmo barco e é preciso buscar um entendimento que seja profícuo para todos. Eu confio no bom senso dos envolvidos. É basicamente isso que eu tinha a dizer. É uma honra para mim estar aqui. Eu espero que vocês tenham um ótimo congresso e contem com o Ministério da Cultura, pelo menos até 31 de dezembro de 2018. Muito obrigado. Nós ouvimos, portanto, o Ministro de Estado da Cultura, Sérgio Sá Leitão. Eu convido as autoridades para assistirem nos lugares reservados na primeira fileira, aqui da plateia, a apresentação de abertura, que será feita pela produtora de eventos, diretora da Nó de Rosa Produções e diretora de marketing aqui do Expo Minas, Márcia Ribeiro, que recebe o carinho e os aplausos de todos. Bom, gente, boa tarde. Eu vou falar daqui de baixo, porque o notebook ficou aqui fora, o cabo não está até ali, então me desculpem. Bom, é uma fala breve. Eu queria só dizer que é uma felicidade, sejam muito bem-vindos ao Expo Minas. A gente está muito feliz com a presença de vocês. Todos sabem que nós mineiros, a gente adora receber, né? Então, há sempre uma cesta de pão de queijo, um bolo quentinho, um café pronto para esquentar as nossas prosas. Eu queria convidar vocês para assistir um vídeo, bem breve, de uma campanha nova da Rede Globo Minas, em parceria com a Belo Tour. Foi desenvolvido 6 vídeos que apresentam a Belo Horizonte atual. Eu acho importante, vários mineiros da capital com certeza já conhecem essa campanha, mas como a gente tem vários de fora, eu achei válido mostrar para vocês.
eu vi o Malab chegando, eu falei com ele, Malab, eu estou usando um vídeo seu, e aí ele falou, não, termina dizendo que o vídeo não é da Velotur, o vídeo é principalmente para o setor de eventos, para a gente estar sempre apresentando a cidade. Então, estou transmitindo o recado dele para que a gente possa usar, ok? Bom, Belo Horizonte é uma metrópole cosmopolita, para nós aqui é sempre a nossa casa. Essa modernidade não espanta a gente, na verdade a gente até gosta dela. Aqui nasceu a moderna arquitetura brasileira e isso também foi cenário e inspiração para grandes poetas e escritores modernistas. O Expo Minas, na verdade, é uma síntese dessa Minas hospitaleira e contemporânea. A gente está iniciando uma nova gestão, né? Todos sabem que essa casa era uma casa do governo, e o que a gente quer nessa nova gestão é ouvir o setor, é ajustar interesses, é atender as demandas, é propor soluções e gerar negócios com bons resultados para todo o setor de eventos. Então, o que a gente quer é mostrar para vocês que essa casa ela foi pensada para ser um centro de eventos contemporâneo, tecnológico e funcional, para receber todos os tipos de eventos, do simples ao sofisticado, do mega ao menor, né? do menor ao mega. Tudo foi cuidadosamente planejado, a começar pela sua arquitetura. Essa arquitetura leva a assinatura do arquiteto e urbanista Gustavo Pena, e o Gustavo, ele uniu elegância e simplicidade. O projeto do Expo Minas contemplou espaços múltiplos para receber feiras, exposições, congressos, seminários, fóruns, eventos corporativos, sociais e culturais. Bom, esse é o Expo Minas. A gente tem 72 mil metros quadrados de área construída, são 2.200 vagas e capacidade para a gente receber até 45 mil pessoas nos espaços. O que faz o Expo Minas ser especial? Bom, aqui a gente faz o evento com algo que todos nós produtores queremos: segurança, conforto e tecnologia. Aliás, aqui a gente sofre bastante com a falta desses espaços, né? Essa versatilidade daqui, ela faz a diferença por quê? Porque os pavilhões podem ser adequados conforme o formato do seu evento e de acordo com a necessidade de cada produção. Isso atende perfeitamente a logística de montagem e desmontagem de uma forma simultânea e sem interferências. Eu quero dizer que todo mundo aqui pode ficar tranquilo. O Expo Minas tem todas as licenças ambientais e de segurança que a legislação brasileira exige para a realização do evento. Então, isso é menos burocracia e menos custos. Então, aqui dentro a gente já tem todas as licenças e o produtor não precisa se preocupar com isso, né? Se preocupa só mesmo com a produção do evento dele. A gente também buscou um alinhamento com os melhores centros de eventos do Brasil e a gente trabalha hoje em parceria com a Rede Expo e a rede entrega um pool de serviços e soluções aos organizadores de eventos, diminuindo custos, aumentando a eficiência e a qualidade dos serviços contratados. Eu não quero mais me alongar, o objetivo era só mostrar um pouquinho, né, já que vocês só estão aqui na arena, que é um dos espaços também prontos para receber. E eu só queria dizer que a gente está feliz com a presença do Congresso aqui, dizer que a ABRAP preparou 2 dias com painéis que trarão temas de extrema relevância para todos nós, profissionais do setor. E, por último, o que eu queria dizer é que a equipe comercial, a equipe de operações e a equipe também da Rede Expo estão todos aqui à disposição para cada um de vocês que quiser aproveitar durante o congresso, se quiser fazer um tour, conhecer os outros espaços, será um prazer para nós, ok? Obrigada, era só isso.